Imagine você achando que as suas coisas estão todas escondidas num instituto obscuro do qual ninguém nunca ouviu falar e do nada surge uma matéria dizendo o nome do seu instituto que você queria que ficasse na obscuridade e dizendo um monte de coisa que tem lá no nome do instituto. Será que ele achou que ninguém nunca ia descobrir? Os Estados Unidos não iam descobrir? Imaginem, né, tentem fazer um exercício imaginativo. Coloquem-se no lugar do Alexandre de Moraes lendo esta matéria aqui, que eu estou colocando aqui para vocês. Não deve ter sido muito confortável. Imagine ele, né, fazendo um esforço de anos para esconder esse patrimônio nesse instituto obscuro. E agora o mundo jogou luzes no tal do instituto. Aí é que tá, na minha opinião, o melhor acontecimento dessa semana, né, o mais importante, que foi a descoberta. O governo Trump descobriu patrimônio escondido do Alexandre de Moraes nesse instituto. Lembre-se, a inteligência americana, né, é a melhor do mundo, junto com a israelense. Não seja enganado. Se inscreva agora no canal e faça parte de quem busca a verdade. E mais, compartilhe este vídeo em pelo menos um grupo de WhatsApp. Assim a informação chega a ainda mais pessoas. Fique com o restante do vídeo. Aí na última sexta-feira, o meu amigo e sócio Paulo Figueiredo, ele escreveu esse tweet. Acho que esse será um péssimo final de semana para o Alexandre. As baratas odeiam quando acendem a luz e mostram a nojeira na qual elas vivem. Não é Lex. Por que ele está falando de Lex? Aí é que está, na minha opinião, o melhor acontecimento dessa semana, né, o mais importante, que foi a descoberta do Instituto Lex, né, do Alexandre de Moraes. O governo Trump descobriu patrimônio escondido do Alexandre de Moraes nesse Instituto Lex. Lembre-se, a inteligência americana, né, é a melhor do mundo, junto com a israelense. E a Malu Gaspar, claro, né, eu acredito que ela tenha recebido aval lá do Grupo Globo para investigar e publicar. E ela fez uma matéria falando dos bens que ela encontrou. Ela foi lá e ela investigou, né, cartório de imóveis em São Paulo, enfim. Ela fez um excelente trabalho e ela publicou no Globo sobre o Instituto Lex e expôs tudo. Quais imóveis estão no nome desse instituto, e descobriu que, sim, era realmente isso que o Paulo Figueiredo, né, levantou ali. E ela mostrou, ela trouxe à luz. Vamos ver. Magnitsky, empresa dona de imóveis da família de Alexandre de Moraes, entra na mira dos Estados Unidos. Vê que o Eduardo falou, e no dia seguinte, o Figueiredo falou, e no dia seguinte a Malu Gaspar publicou. Ou seja, a Malu Gaspar não ia fazer essa investigação, que é complexa, dá trabalho, você tem que correr atrás de cartório, etc. Ela não ia fazer de um dia para o outro, né? Então, certamente, eles já estão de posse desse nome Instituto Lex há muito tempo, né? Começaram a investigar e deram para a jornalista, e a jornalista fez o seu trabalho ali de investigação. E descobriu muita coisa, de fato. Vamos ver a matéria. Mapeamento do patrimônio do ministro Mulher e Filhos é visto por bolsonaristas como trunfo para destravar novas sanções durante o julgamento da trama golpista na STF. Imagine você achando que as suas coisas estão todas escondidas num instituto obscuro do qual ninguém nunca ouviu falar e do nada surge uma matéria dizendo o nome do seu instituto que você queria que ficasse na obscuridade e dizendo um monte de coisa que tem lá no nome do instituto. Será que ele achou que ninguém nunca ia descobrir? Os Estados Unidos não iam descobrir? Imaginem,
né, tentem fazer um exercício imaginativo. Coloquem-se no lugar do Alexandre de Moraes, lendo esta matéria aqui, que eu estou colocando aqui para vocês. Não deve ter sido muito confortável. Imagina ele, né, fazendo um esforço de anos para esconder esse patrimônio nesse instituto obscuro, e agora o mundo jogou luzes no tal do instituto. Uma empresa da mulher e dos filhos do Alexandre de Moraes, o LEX, Instituto de Estudos Jurídicos, está no centro das discussões do governo Trump sobre estender ou não aos familiares as sanções da lei Magnitsky adotadas contra ele no fim de julho. Se eles investigaram, né, os Estados Unidos investigaram e descobriram isso aí, o Instituto é dono de 11 imóveis, cujos valores declarados somam 12,4 milhões, incluindo a residência de Moraes em São Paulo, está no nome desse Instituto Lex. A sede do escritório da sua mulher, Viviane, e apartamentos em Campos do Jordão. Depois de tomar conhecimento de um mapeamento sobre imóveis da empresa elaborado pela administração Trump, integrantes do Departamento de Estado estariam convencidos de que ela funciona como uma holding de fachada para a ocultação de patrimônios milionários. Holding de fachada para ocultar patrimônio milionário. É isso que está parecendo esse Instituto Lex. Segundo a listagem, a qual a equipe da coluna teve acesso, além do apartamento no bairro Nobre do Jardim Europa, em São Paulo, e da sede do escritório Barce de Moraes, que tem Viviane à frente como sócia administradora, o Lex é dono de 2 apartamentos em Campos do Jordão e várias outras propriedades no estado. Até o ano passado, o Instituto também era dono de um apartamento de 387 metros quadrados em um condomínio de alto padrão no Guarujá, o Tortugas, com vaga para barcos. Mas o imóvel foi vendido por 1,26 milhão, segundo o registro do cartório, e a vaga por 140 mil. Os americanos também tentam levantar possíveis propriedades em nome do ministro, da mulher, dos filhos e do Instituto Lex em outros estados do Brasil. A equipe do blog conferiu as certidões dos imóveis e constatou que 11 deles foram transferidos para o Lex ao longo de 2014. Ele não era nem ministro da STF ainda. Ele entrou só em 2017. Outros 2 foram adquiridos pelo próprio Instituto no mesmo ano e em 2025 diretamente de uma construtora. Comprou na planta. São apartamentos de cobertura contíguos em um condomínio de bairro Nobre de Campos do Jordão, que, segundo o registro oficial, foram comprados por 4 milhões cada um. Ou seja, só de cobertura em Campos do Jordão são 8 milhões. O Lex não tem registro público do exercício de cursos ou outras atividades jurídicas. Então, ele se vende como um instituto jurídico, mas não tem registro de nada. Realmente tem todas as características de uma empresa de fachada para ocultação de patrimônio. Já a classificação nacional de atividades econômicas do Instituto é de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Então, eu queria saber se o Instituto Lex treinou alguém na vida. Eles não fazem treinamento em desenvolvimento profissional? Quem que eles treinaram? Será que eles teriam tantos anos aí de existência? Será que eles treinaram alguém? Fica a pergunta, né? Há apenas uma página do Lex no Instagram. Criada em setembro de 2017, quando Moraes já estava no Supremo, ela não é atualizada desde dezembro do mesmo ano, desde 2017. Não atualizam o Instagram. Então, que empresa é essa? No curto período de atividade, foram publicados apenas memes e um único conteúdo relacionado à doutrina do direito. Alguém deve ter falado, poxa, publica alguma coisa de direito aí para não ficar muito na cara. Há ainda várias outras residências e lotes no estado de São Paulo, transferidas do casal Moraes para o instituto em questão desde 2014, além de carros registrados no CNPJ do Lex. Entre as propriedades estão 4 terrenos em São Roque, comprados por Moraes nos anos 2000, que entraram no regime de comunhão parcial de bens do casal e acabaram no nome do Lex.
As transferências de patrimônio para o Instituto se concentraram em 2014, quando Moraes, que se filiaria ao PSDB no ano seguinte, cogitava disputar um cargo eletivo em São Paulo. Essa é a matéria da Malu Gaspar. Parabéns pelo trabalho, Malu Gaspar. Excelente trabalho de investigação, olhou as certidões de imóveis, enfim, correu atrás e descobriu um monte de coisa. Isso aqui, claro, que os Estados Unidos já estão sabendo de todos esses imóveis, enfim. Já sabem de tudo. Ó, Igor Gadelha. STF prepara contra-ataque caso Congresso aprove anistia. Olha, vocês não leem isso aqui e sentem um negócio estranho? Como que STF prepara contra-ataque caso o Congresso aprove anistia? Quer dizer, o STF, por acaso, está utilizando o poder para fazer chantagem com outro poder? É isso? É impressionante como a imprensa normaliza a utilização do STF como instrumento de chantagem política. Me parece que o Centrão realmente embarcou na anistia. Então, o que era muito improvável umas semanas atrás, agora já é praticamente impossível de reverter. O Lindbergh estava ali dizendo que a anistia é golpe parlamentar. Bom, como que a anistia pode ser golpe parlamentar se a anistia é um instituto previsto na Constituição? E está dizendo que a Constituição é um golpe? Ministros do STF negociam com Alcolumbre penas menores a réus do 8/1 em troca de enterro da anistia. Então, o que a coluna aí da Carolina Brígido está dizendo? O STF está dizendo o seguinte, Alcolumbre, a gente vai dar penas menores, tá? Acho que agora está mais claro. A gente vai dar penas menores e, em troca, vocês param de falar de anistia. Ou seja, vai todo mundo continuar sendo condenado, só que com penas menores. Agora, como você pode prometer reduzir as penas se muitas, centenas, já foram julgadas? E foram julgadas com penas altíssimas. Quer dizer, essa redução de pena vai ser só para quem foi julgado daqui para frente? Quem ficou para trás vai se ferrar? Ou vai reverter as penas daquelas pessoas que já foram julgadas? Como que você vai mudar uma decisão judicial que já foi dada e já transitou em julgado? Como que você pode prometer isso? Bom, na Venezuela, o Supremo tomou as funções do Congresso, né? Me parece que de forma velada, isso aconteceu no Brasil também. O editorial de hoje do Estadão. O Supremo precisa voltar à normalidade. Uma vez encerrado o julgamento dos golpistas, não haverá mais desculpas para que o STF conserve os poderes excepcionais que invocou para enfrentar a ameaça à democracia. Ou seja, em outras palavras, o Estadão, assim, de forma muito indigna, está reconhecendo, sem querer reconhecer, mas está reconhecendo que a gente esse tempo todo estava diante de um tribunal de exceção. Está dizendo que o STF invocou para si poderes excepcionais. Excepcional significa que estávamos diante de um tribunal de exceção. Senão não seria excepcional? Ou estou ficando maluca? Só que o Supremo parece estar justificando os poderes excepcionais do Alexandre de Moraes, porque havia um risco. Ou seja, reconhece que é excepcional, mas ao mesmo tempo passa o pano dizendo que precisou. É aquele negócio, precisou, mas agora já chega, né? O que o pessoal do Estadão precisa entender é que o poder não retroage. Não adianta dizer, Alexandre de Moraes já chega. Ele não vai entregar o poder. Agora é só na base da força que ele vai sair. É só mediante impeachment. Ele vai ter que ser saído. Ele não vai deixar o poder dele voluntariamente. Realmente, eu estou exagerando aqui. Deixa eu parar, deixa eu reduzir aqui a velocidade. Deixa eu frear. Ele não vai frear. Poder não freia. Poder só é freado ou parado. E no mesmo dia do julgamento,
o que também aconteceu? Você vê que no dia do julgamento do Bolsonaro, várias coisas aconteciam ao mesmo tempo. O Talhaferro estava lá denunciando a fraude no episódio dos empresários. E também no mesmo dia, o Trump estava questionando os bancos brasileiros sobre a aplicação da Lei Magnitsky. Estava perguntando, bancos, o que vocês estão fazendo para aplicar Magnitsky? Vocês já fizeram alguma coisa? O governo dos Estados Unidos questiona 5 bancos no Brasil sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes. A notificação para averiguar cumprimento de determinação de Trump foi enviada ao Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e BTG. Medida vem após reclamação do deputado Eduardo Bolsonaro ao secretário de Tesouro dos Estados Unidos. Então, Eduardo, continuando o seu magnífico trabalho, foi lá e falou, olha, o secretário do Tesouro, eu acho que eles não estão cumprindo a Magnitsky, não. Vocês não querem checar? Aí eles foram lá e mandaram um ofício perguntando, bancos, o Itaú, o BTG, o Santander, o Banco do Brasil, Bradesco, o que vocês fizeram em relação à Magnitsky? Quais foram as medidas que vocês tomaram contra esse sujeito aqui, Alexandre de Moraes? Então, tudo isso acontecia durante o julgamento do Jair Bolsonaro. Aí continua a matéria. Bancos brasileiros receberam nessa terça-feira, dia 2, dia do julgamento, primeiro dia do julgamento, uma carta do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos com questionamentos sobre a aplicação da Lei Magnitsky. O comunicado do OFAC, que é o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que pertence ao Tesouro Americano, pergunta quais ações foram ou estão sendo tomadas pelas instituições para cumprir a sanção aplicada a Alexandre de Moraes. O envio da notificação ocorreu no primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Moraes foi atingido pela Magnitsky em julho e, por isso, incluído no rol de sancionados da OFAC.